depois de um campeonato de muito sofrimento, depois de muitas noites sem dormir, depois de muita agonia, finalmente a gente pode descansar em paz. Finalmente a gente já pode chegar e falar: estamos na Série A de 2025. Foi um campeonato muito difícil. Foi um campeonato em que a gente teve que se superar a cada rodada. Em que a gente foi obrigado a fazer uma das maiores arrancadas da nossa história. Mas que hoje a gente pode bater no peito e afirmar que em 2025 o Vitória estará na Série A. E eu lembro que logo no começo do campeonato a gente escutou muita piadinha, né? Muita gracinha, né, do rival, até mesmo de outros times, né, de outras torcidas da Série A. Era a piadinha do: você tem um ponto. Reticências tem mais pontos que o Vitória, né, porque tem 3 pontos. Porque no início do campeonato a gente estava alinhado. A gente estava com um ponto, depois os nossos 3 primeiros pontos foram de 3 empates. Então a nossa situação estava desesperadora no começo do campeonato. A ponto de muitos veículos aí da imprensa, de muitos jornalistas já cravarem. Na 8ª rodada já estavam cravando o Vitória como rebaixado. O Atlético, o Cuiabá e o Vitória, os três rebaixados, só tem uma vaga agora. Então veja, a imprensa, né, veículos de comunicação falando isso na 8ª rodada. Claro que naquele período o Vitória não estava jogando nada, o time estava uma bagunça. Léo Condé estava, infelizmente, insistindo em algumas peças que não dava mais. Quantos pontos Zeca entregou no começo do campeonato? Andrade, Dudu. Então, assim, a demissão de Léo Condé foi muito coerente, assim, com o momento. Porque eu vejo até outras pessoas falando: porque se Léo Condé continuasse, o Vitória iria conseguir os mesmos. Não, gente. Assim, na minha opinião, não. Não, porque Thiago Carpini foi essencial nesse momento de reconstrução do Vitória dentro do campeonato. Thiago Carpini barrou alguns jogadores problemáticos. O Vitória mandou embora alguns jogadores que fizeram parte até da campanha da Série B, mas que não estavam rendendo, não estava mais dando, velho. Claro que a janela do meio do ano também ajudou, né? Mas eu acho que Carpini foi essencial aí nesse momento. E talvez com o Léo Condé a gente teria caído, tá? E muito cedo. Mas eu até peguei aqui no site o Gol. Na 8ª rodada, todos os times aqui têm 8 jogos. E o Vitória tinha 3 pontos. Estávamos na lanterna na 8ª rodada. Atrás de Cuiabá, atrás de Atlético Goianiense e atrás de Fluminense. Na 8ª rodada. Quando o primeiro turno acabou, na 19ª rodada, a gente estava exatamente com 15 pontos na 19ª posição. 15 pontos. Não sei se está dando para vocês verem. Deixa eu ampliar mais. Aqui, 15 pontos. Aí, se a projeção básica, né, 45 para não cair, então qual é o cálculo? O Vitória tinha que fazer o dobro de pontos do que conquistou no primeiro turno. E era difícil de acreditar isso. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu esperava que o Vitória fizesse essa campanha no segundo turno. 30 pontos, e olha que ainda faltam 2 jogos, tá? 30 pontos, o dobro de pontos que a gente fez no primeiro turno. Com jogos difíceis, com sequências pesadas. Então, de fato, o nosso segundo turno foi sensacional. Com a vitória de ontem sobre o Fortaleza, a gente chega aqui aos 45 pontos. Geralmente a gente estava olhando daqui para cá na tabela, né? Estávamos preocupados com o Criciúma, com o Bragantino. Mas depois dessa vitória a gente já está matematicamente garantido. Então a gente não precisa mais. Olha que delícia, torcedor. Olha que coisa boa. Não precisamos mais secar o Criciúma, secar o Bragantino, secar o Fluminense. Eu estava num nível de preocupação que eu estava assistindo vídeos de influenciadores do Fluminense para saber das notícias do time do Fluminense, do Criciúma. Bragantino acho que nem tem, né? Mas enfim. Criciúma, Fluminense, Juventude. Eu tava assistindo o vídeo dos caras pra saber
como é que tava o clima lá, se o elenco tava rachado, se não tava, desfalques, não sei o quê. Então, eu tava secando com a minha alma esses times. Atlético Paranaense, cansei de assistir vídeo lá pra acompanhar os caras, a fase e tal. Mas enfim, agora eu já posso dormir em paz. Né? Agora eu não me preocupo mais com esses times. Alguns otimistas estão olhando, ao invés de olhar daqui pra baixo, já estão olhando daqui pra cima. E eu não vou tirar a razão, não. Por quê? Porque a nossa, assim, pela campanha que a gente tá fazendo, pela nossa fase, dá pra sonhar com a pré-Libertadores. Não sei se seria o caminho mais certo pra gente seguir agora. Não sei se seria algo muito precoce a gente já pegar essa pré-Libertadores e ir pra uma competição muito difícil logo de cara. Já começa muito cedo a primeira fase da pré-Libertadores, já começa em janeiro, gente. O Vitória mal vai ter um time direito pra jogar. Então é muito cedo, é muito cedo. Mas assim, olhando pelo outro lado, uma pré-Libertadores traz mais patrocínios, né? Melhores patrocínios, porque é mais visibilidade. Os jogadores podem escolher jogar no Vitória, né? Na dúvida entre um time que tá na Libertadores e a Sul-Americana, o jogador pode acabar vindo pra cá. Então assim, tem muitas vantagens. Paga melhor, né? Paga melhor, o Vitória ganharia mais dinheiro. Então assim, tem vantagens. Mas a Sul-Americana também paga bem, já é um título, se, né, Deus, se Papai do Céu quiser. Se a gente conseguisse vencer essa Sul-Americana, seria um título gigantesco, né? O primeiro time do Nordeste a conquistar, nosso maior título, com certeza. Então, assim, ir pra Sul-Americana estaria ótimo também. E eu acredito que o Vitória vá. Porque pra gente não ir pra Sul-Americana, a gente tem que ficar ou em 15º ou em 16º. E eu não acho que o Fluminense vai tirar 5 pontos do Vitória, né? 4, 5 pontos. Não acho que o Juventude também vai tirar esses pontos. Então eu acho que a gente já tá garantido aqui. Pelo menos até a 14ª posição a gente fica. Muito time teria que passar, gente. Eu acho bem provável isso acontecer. Acho que o Vitória já tá com um pé e meio aí na Sul-Americana. Mas pensando em Libertadores, o que é que tem que acontecer? Existem dois caminhos. Eu tava até conversando com minha esposa mais cedo sobre isso. Existem dois caminhos aqui. Claro, pensando em Bahia e Corinthians, eu vou botar o Cruzeiro um pouquinho de lado agora, porque o Cruzeiro não ganha mais de ninguém, né? O Cruzeiro tá numa fase muito ruim também. Mas enfim, a gente tem que secar. O Cruzeiro pega o Palmeiras e depois encerra com o Juventude fora. Eu acho que ele não ganha. Mas enfim, vamos focar aqui no Bahia e no Corinthians. Existem dois caminhos. Eu vou pelo caminho mais óbvio, né, assim, entre aspas, mais fácil. Que seria o Corinthians vencer o Bahia, que é o próximo jogo, o Corinthians enfrenta o Bahia. Então, o Corinthians vencendo o Bahia... Eu poderia até abrir o simulador pra fazer isso, né? Tô vacilando. Deixa eu abrir o simulador. Nesse caminho do Corinthians vencendo o Corinthians vencendo o Bahia, vou botar só os nossos jogos. Obviamente o Vitória teria que vencer o Grêmio, né? É óbvio que o Vitória teria que vencer o Grêmio. E o Corinthians venceu o Bahia. Então a gente teria o seguinte cenário. Vou botar o Cruzeiro também. O Cruzeiro perde aqui pro Palmeiras. Então a gente teria o Corinthians já classificado. Basicamente, já classificado para pré-Libertadores com 53. O Bahia estacionado nos 50. E o Vitória nos 48. A gente iria para a última rodada precisando ganhar o Flamengo no Maracanã, que é difícil pra caralho. Muito difícil. Muito difícil. Mas, né? Não é impossível. Dá pra ganhar. E aí, a gente teria que torcer pro Bahia não vencer o Atlético Goianiense, ou seja, empatar. Empatar. Nesse cenário, e aí o Cruzeiro, obviamente, empataria aqui com o Juventude, não poderia ganhar. Porque se o Cruzeiro ganha aqui, o Cruzeiro vai para o 8º lugar com 52. Então o Cruzeiro teria que empatar aqui também. Nesse cenário, se o Bahia se engasgar com o Atlético Goianiense em casa, sei lá, pode acontecer, né? Uma pressão lá, os caras ficar nervosos, tá, não conseguir fazer o gol, pode acontecer. O Atlético Goianiense tá fazendo bons jogos, mesmo já rebaixado. Então, nesse cenário, a gente iria pra pré-Libertadores no lugar do Bahia. Imagina, velho. Que plot twist seria. Imagina que desfecho. Depois de tanta chacota, depois de tanta humilhação que a gente passou nesse campeonato, depois de ser humilhado no meu trabalho, né, os alunos, os meus colegas,
me humilharem dia após dia, imagina o Vitória acabar o campeonato na frente do Bahia na tabela. Acho que seria o dia mais feliz da minha vida. Enfim, existe esse caminho. Só que eu vou fazer aqui um outro caminho e que talvez seja até melhor pro Vitória. Olha que loucura. Por que melhor pro Vitória? Vamos imaginar, obviamente aqui a gente vai ganhar o Grêmio, mas vamos imaginar que o Corinthians vai perder pro Bahia em casa. Vamos imaginar que o Bahia conseguiu vencer o Corinthians. Esse cenário é melhor pro Vitória. Acredite você, esse cenário é melhor pro Vitória. Por quê? Porque na última rodada, o Corinthians iria, mesmo empatando, ele iria pegar o Grêmio fora, que é um jogo mais difícil. E mesmo empatando lá com o Grêmio, o Corinthians não passaria o Vitória. Então iria Bahia e Vitória para pré-Libertadores. Então nesse cenário o Corinthians teria que ganhar o Grêmio para passar o Vitória. Se ele empatasse, o Vitória ficava na frente. Tá? Então tem esse caminho. Outro caminho seria um empate. Eu já não acho tão bom esse empate. Porque o Bahia iria pra 51. E aí bastava ele empatar com o Goianiense, que ele ficava na nossa frente, e o Corinthians também. Bastava empatar, que ele também ficava na nossa frente. Então eu acho que esse jogo aqui entre Corinthians e Bahia, se empatar é ruim pra gente. É melhor que o Corinthians ganhe ou que o Bahia ganhe. E por incrível que pareça, seria até melhor o Bahia ganhar. Porque o último jogo do Corinthians é mais difícil do que o último jogo do Bahia. Mas é claro, né, que classificar no lugar do Bahia seria muito mais gostoso. Muito mais gostoso. Ainda mais depois do que a gente passou esse ano. Então, já pra acabar o vídeo, vamos ver aqui rapidamente os gols do Vitória. Nossa vitória sobre o Fortaleza. Ótima jogada de Esteves, que achou o Mosquito em profundidade. Mosquito cruzou. E Alejandro se posiciona muito bem, né, velho? Ele é um centroavante, porque eu vejo muita gente falando assim, Alejandro só faz gol embaixo da trave. Mas olha Alejandro se posicionando. Ele se posiciona muito, muito bem. Parece que a bola procura ele, porque ele tá sempre no lugar certo, tá? É um ótimo jogador. Eu gostaria que ele ficasse aqui, apesar de ter xingado muito ele no início do ano. Ele tava passando por uma fase muito difícil, inclusive na vida pessoal. Mas eu queria que ele ficasse pro ano que vem. Ele mostrou que é um centroavante de Série A. E aí o segundo gol, o Barradão jogando. Aqui é gol do Barradão, né? A bola quica aqui na linha, algum montinho, alguma coisa que tinha, alguma entidade, sei lá que porra que tinha naquele gramado. Que a bola quica, bate na canela do goleirão e Alejandro, mais uma vez, muito bem posicionado, coloca a bola pra dentro do gol. E é isso, gente. Vamos sonhar. Sonhar não custa nada, né? Pra um time que há 2 anos estava na Série C, finalizar o ano na pré-Libertadores, imagina. Enfim. Quarta-feira, Barradão, Vitória e Grêmio. Estarei lá, na curva da Tui, como sempre. E vamos vencer o Grêmio. Eu tô muito confiante pra esse jogo contra o Grêmio. Tô confiante, eu acho que a gente ganha. Eu acho que é um jogo, inclusive, menos complicado que o Fortaleza. O time do Grêmio não é lá essas coisas. Dá pra gente ganhar. Vamos nessa.